Convido os irmãos, então, mais uma vez a ficar de pé e abrir as suas Bíblias aí para Efésios, o capítulo 2, o versículo de 1 a 10. Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, versículo 1, vamos ler até o versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, entregamos esse momento nas tuas mãos, que o Santo Espírito, que é o autor dessa palavra, possa interpretar, Senhor, os nossos corações, possa falar a cada um de nós e que possamos aplicar nas nossas vidas e também, Senhor, glorificar o teu santo nome por tudo aquilo que vamos aprender nesta manhã. No teu santo nome oramos e agradecemos. Amém. Podemos assentar, muito obrigado. Muito bem, irmãos, a pergunta que nós fazemos para introduzirmos aqui o nosso assunto, o que nós queremos mesmo saber é quando é que inicia a vida cristã? Quando é que começa a vida cristã? E é interessante nós sabermos disso, porque muitos não sabem. Há alguns que acham que a vida cristã começa depois que você é batizado, né? Pais que levam o seu filho, vamos assim dizer, né, no sistema da Igreja Católica, por exemplo, e aí a pessoa, por ter sido batizada, ele já diz: eu sou cristão. Não, eu sou cristão, não sou pagão. Eu já sou cristão. Mas segundo as Sagradas Escrituras, quando é que começa a vida cristã? Quando é que começa mesmo essa nova vida em nós? De acordo aqui com Efésios, o capítulo 2, e os irmãos podem ver isto, que o apóstolo Paulo, ao falar da nossa salvação, ele primeiro fala a respeito da nossa situação. Qual era a nossa situação? Qual era o nosso estado antes? Então tem um antes e tem um depois. Então aí nesses versículos, principalmente do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos a situação de cada um de nós. O que o apóstolo Paulo nos diz aqui, e no original, irmãos, nós não vemos essa primeira frase aqui, ó, essa frase onde diz: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida,
essa frase, ela não se encontra no original. Na verdade, ela está mais aqui na frente, não propriamente ali no início. Ali no início, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele começa escrevendo assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí ele vai descrevendo a situação em que nós nos encontrávamos. Depois que ele vai dizer que ele nos deu vida, lá depois do versículo 4 em diante, que ele vai mostrar que o Senhor Deus nos deu vida. É claro que não interfere em absolutamente nada, mas só para ser tal qual o original, o apóstolo Paulo começa falando da nossa situação no passado. E é interessante nós notarmos como que nós éramos no passado. Ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E os irmãos sabem que nós todos morremos ali no jardim do Éden, em Adão. Foi em Adão. O Senhor Deus disse para Adão: olha, pode comer de todos os frutos, mas daquele não comerás, porque no dia, ele não disse depois de 930 anos, foi quando morreu fisicamente o Adão. Mas ele disse: no dia em que comerdes, certamente morrerás, que ali o texto quer dizer, morrendo morrerás, ou seja, morrer, tu vai morrendo, ou tu vais morrer. Ele morreu espiritualmente, e por isso que o homem foi colocado para fora do jardim. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, já que esse homem já perdeu essa comunhão, então ele é expulso do jardim, que foi também um acto misericordioso da parte de Deus. Então, nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecado. Versículo 2, ele diz: nos quais andastes outrora. Porque ele está falando para os irmãos em Éfeso, que são já irmãos crentes, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, já tinham dado início à vida cristã. Então o Paulo fala de como que era o passado. Nós éramos mortos, nós andávamos segundo o curso deste mundo. É interessante isso. Andando segundo o curso deste mundo. Lá em Marcos, o capítulo 4, Marcos capítulo 4, e o versículo 19, Marcos capítulo 4, e o versículo 19, o Senhor Jesus Cristo falando a respeito dando a explicação da parábola ali do semeador, ele disse que uma delas que caíram ali, semeado entre os espinhos, que receberam a palavra e tal, mas só que eles, no versículo 19, com os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então esse andar segundo o mundo é tudo isso daqui. Cuidados do mundo, fascinação da riqueza e as demais ambições. Então era assim que nós andávamos. Era assim que nós seguíamos segundo o curso deste mundo. Depois ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Então note aí esses inimigos que nós temos, né? O mundo, e agora ele diz, segundo a atuação, porque essa palavra aí, quando ele diz segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, essa palavra atua quer dizer energiza, ou ele é como que opera, é como se ligasse numa tomada e essa energia passasse. Então, quer dizer que o diabo, ele energiza quem? Os filhos da desobediência. Então, qual era a nossa situação? Estávamos mortos. O que acontecia conosco? Nós seguíamos o curso deste mundo e nós seguíamos segundo o príncipe da potestade do ar, nós éramos energizados pelo diabo
e nós éramos filhos da desobediência. Para termos uma ideia, o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 8 e o versículo 44, para que os irmãos possam ter uma ideia dessa energização, Evangelho de João capítulo 8, aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo tinha dito aos judeus que haviam crido nele. Então ali no versículo 44, Jesus Cristo desmascara a eles, porque eles a princípio tinham dito como que acreditavam no Senhor, mas Jesus Cristo sabia que eles queriam matá-lo. Então no versículo 44, Jesus Cristo diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai. Então note, algo bem interessante isso. O diabo é o pai. Eu já tenho assim explicado que algumas pessoas acham que nós, por nascimento, já somos filhos de Deus. Mas por quê? Porque ele nos criou. Bom, se ele é pai porque nos criou, quem foi que o diabo criou? Porque Jesus Cristo diz: vós que sois do diabo, que é o vosso pai. Quem foi que o diabo criou? O diabo não cria nada, ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas por que Jesus Cristo disse que eles eram filhos do diabo? E aí Jesus Cristo mostra o porquê eles são filhos do diabo. Diz aqui: e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, já que eles estavam querendo matar Jesus, eles estavam querendo satisfazer a vontade do seu pai, porque o diabo energiza todos aqueles que são filhos do diabo, filhos da desobediência. Então, o que é que nós éramos no passado? A nossa situação? Nossa situação, estávamos mortos em delitos e pecados. O que é que nós fazíamos? Nós seguíamos o curso deste mundo, ambições, aquela coisa toda, e também nós éramos energizados, né? O inimigo como que energizava os filhos da desobediência a fazerem aquilo que ele faz. E por isso aqui ele diz: olha, vocês são do diabo, querem satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você já imaginou o nosso estado no passado, a nossa situação no passado? Pessoas mortas espiritualmente, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós seguíamos o curso deste mundo, nós éramos energizados pelo diabo como filhos da desobediência, e o Paulo no versículo 3, lá em Efésios 2, 3, ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, tanto gentios como judeus andavam segundo o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E ele acrescenta mais aí nesse versículo 3, dizendo o seguinte: segundo as inclinações da nossa carne. Então você viu o mundo, o diabo e a nossa carne. É que a Bíblia aponta como os inimigos, né? Tem aí o mundo, tem o diabo, tem a nossa carne. Mas para especificar mais, sabermos mais essa questão aí, essas inclinações da carne, se nós olharmos para Gálatas 5:19, nós vamos ter uma ideia do que é isto. Gálatas, o capítulo 5, o versículo 19, que o Paulo fala a respeito das obras da carne. Diz-nos assim, Gálatas capítulo 5 e o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você vê que são essas inclinações da carne. Tudo isto aqui. E o curioso é que a gente vê hoje pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem evangélicos, praticando isto aqui. Isso aqui são obras da carne. Isso daqui era o que o cristão fazia antes, quando ele estava morto, quando ele seguia o curso desse mundo, quando ele obedecia ao diabo que o energizava. Ele seguia as inclinações da sua carne, não tinha não para ele, não tinha proibição para ele. Era assim que se vivia, mas não é mais. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, ainda continuando nesse assunto da inclinação da carne, no capítulo 8 e o versículo 7, ele mostra mais essa questão da inclinação da carne, do pendor da carne. Isso tudo, irmãos, para nós sabermos qual era o nosso estado antes de sermos cristãos. Qual era a nossa situação, qual era o nosso estado? Morto, seguindo o curso deste mundo, sendo energizado pelo diabo, satisfazendo todos os desejos e vontades da nossa carne. E o que mais temos aí nesse Romanos 8, 7, o Paulo diz assim, que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então nós satisfazíamos a vontade da nossa carne, os desejos da nossa carne, e nós não queríamos a Deus. Nós não queríamos saber de Deus. Pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus. Então, na sua carne, na minha carne, antes de sermos cristãos, o que é que a minha carne sentia? Ela sentia aversão por Deus. Não queria saber de Deus, como Paulo está colocando aqui. E ele diz, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eu lembro que antes de ser tornado cristão, crente, eu dizia assim para mim mesmo, não vou aceitar Jesus, porque a pessoa que aceita Jesus, que é crente, agora não pode mais beber, não pode mais andar nessas coisas e tal, então eu vou estar de fora, porque eu não vou estar sujeito a essas leis. Então muitos que não entregam a sua vida a Jesus, qual é a razão? Eles querem continuar no pecado. E para eles se eu me tornar cristão agora eu já não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, eu não posso mais aquilo outro. Então, eu não quero isso. Eu não quero essas coisas. E é bem verdade, porque a nossa carne não quer. Nós não queremos. A nossa inclinação, a inclinação da nossa carne é para o quê? É para a inimizade contra Deus. E ele no versículo 8 diz bem claro, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Então veja que situação é essa, né? Que situação. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguíamos o curso deste mundo, também éramos governados pelo o príncipe da potestade do ar, que nos energizava. Nós éramos filhos da desobediência. O que é que nós queríamos lá no passado? Nós queríamos satisfazer os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos. Nós não queríamos nenhuma amizade com Deus. Nada. Olha, irmãos, eu cresci num lar cristão. Desde pequeno, a minha mãe me levava para a igreja. Mas eu não queria. Fomos acostumados de manhã a orar junto, fazer devocional. Né? Desde pequeno, ela nos ensinava isto. Levava para a igreja, domingo de manhã, domingo à noite. Íamos. Aí cheguei aí aos 16, 17 anos, 15, 16, 17 anos. Não queria saber de nada, não. Não queria ir para a igreja. Não gostava de ir lá. Me sentia mal. Chegava na igreja para quê? Para me sentir mal.
Porque o pastor ia pregar contra pecado, e eu estava no pecado, eu não gostava. Né? É por isso que, ao pregar na igreja, quando entra um incrédulo, ele diz para um outro, eu não gostei do culto não. Muito bom, maravilha. Porque o incrédulo saindo dizendo que gostou do culto, eita, tem alguma coisa errada. Porque eu nunca gostava. Porque o pregador só falava contra o meu pecado. Então é um lugar onde o pecador não deve se sentir bem. Mas hoje não. As igrejas fazem tudo para o pecador se sentir bem. Olha, você se sentiu bem entre nós e tal. E não está fazendo efeito nenhum. Note que aqui o apóstolo Paulo, ele fala primeiro do quê? Do pecado. Olha o que você é isto aqui. Olha a sua situação, miserável, morto. Então é isso que se tem que pregar primeiro. Aí depois sim que vamos falar o quê? Da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas hoje não, hoje é vinde como estás. Com o tempo tu deixa aí o teu vício, com o tempo tu deixa aquela amante, com o tempo tu deixa isso, deixa aquilo. Com Jesus Cristo nós não vemos nada disso, irmãos. Aqui em Efésios, que ele está enumerando, né? Mas tem mais, é claro. Ele diz lá no restante do versículo 3, que ele diz, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira. O que é isso, filhos da ira? Porque uma vez que éramos pecadores perdidos, o que é que nós merecíamos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então essas pessoas, para pagarem os seus pecados, eles estão, claro, debaixo da ira de Deus, e essa ira de Deus mesmo se materializará lançando a pessoa no lago do fogo. Agora, por enquanto, o que acontece? A pessoa morre e vai para o inferno. Mas depois todos serão ressuscitados, né? E aí o grande julgamento, e essa pessoa será jogada para dentro do lago do fogo, a ira mesmo de Deus. Então o que acontecia conosco? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nós seguíamos o curso deste mundo, obedecíamos ao príncipe da potestade do ar, nós éramos filhos da desobediência, satisfazíamos os desejos da nossa carne, do pensamento, não queríamos nada com Deus, eram inimigos de Deus, e por natureza, como ele diz aqui, não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Então, esta aqui era a nossa situação. Era a nossa situação. Até o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, Romanos capítulo 9, e o versículo 22, diz assim, que diremos, pois, Romanos 9, 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, note, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Os vasos de ira. Agora note, não vamos mal interpretar o que ele diz aqui. Ele diz preparados para a perdição. Então, filhos da ira estão indo para a perdição. Agora, esses preparados, porque foi o homem que quis o pecado. Deus, ele criou o mundo 6 dias, fez aí um jardim, todas as frutas, animais, um paraíso, e depois que ele fez tudo, ele colocou o homem. Então ele não é mau, ele não criou o homem, ele não preparou o homem para o mal. Não, isso foi o homem, eles mesmos, querendo as coisas ruins. Deus é bondoso. As pessoas dizem, mas se ele é bondoso e tal, por que tanta diferença no mundo? Por que tanta desigualdade? Isso foi o homem que buscou. Foi o homem que desobedeceu a Deus, e nós estamos na situação que estamos por causa do pecado.
Então o que Deus faz hoje? Ele suporta esses vasos de iras, eles mesmos que se prepararam para isso, eles que desobedeceram a Deus. Por isso que Deus diz: olha, Israel, a tua ruína, a tua perdição vem de ti. Não foi Deus, não. Foi eles, os pecadores. Vem de vocês. Aí ele diz: e de mim, somente de mim, a salvação. De vocês é a perdição. E somente da minha parte, o livramento, a salvação. Porque o homem não quer saber de Deus. A Bíblia também mostra bem claro, aqui em Romanos, o capítulo 3, você pode ver isto, no capítulo 3, bem conhecido, o versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Note, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então note bem, quando um empresário, ele quer contratar empregados para ele, para sua fábrica, para sua loja, o que ele quer? Ele quer pessoas úteis ou inúteis? Úteis, faz até uma seleção. Quem é que quer inúteis, irmãos? Então olha a nossa situação. O Paulo fala primeiro da nossa situação, que nós éramos lá no passado, mortos. O que nós fazíamos? Nós seguíamos o curso deste mundo. O que mais? Nós queríamos também satisfazer, energizados, é claro, pelo príncipe da potestade do ar, queríamos as coisas do mundo, satisfazer a vontade desse príncipe, que é matar, roubar, destruir, inimizades, guerra, é tudo isso. E depois, satisfazer a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. No que diz respeito a Deus, não quero saber de Deus, inimizade para com Deus, não quero Ele. E como aqui também está dizendo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, para Deus, nós éramos o quê? Inúteis. Então, o que você era antes de ser cristão? Um inútil. O que eu era? Um inútil. Então, note bem, a gente pensa assim, o que é que você, o que eu, né, fizemos para Deus nos salvar? Então Paulo coloca isso muito claro, primeiro mostrando a nossa situação. O que nós éramos? Estávamos mortos. Em outras palavras, éramos inúteis. Muito bem. Aí, continuando lá em Efésios, nós vemos, irmãos, uma mudança, né? Uma mudança. A partir do versículo 4, aí de Efésios, o capítulo 2, versículo 4. Olha esse mas. É claro que esse mais, dependendo do contexto, esse mais é um mais que levou já muitos para o inferno. Tá? Esse mais é um que... paz e tal, mas... Lembra uma passagem que diz que Jesus Cristo fez muitos milagres. E apesar de ter feito muitos milagres e tal, não creram nele. Entretanto, alguns acreditaram nele, mas com medo dos judeus, não publicavam, não diziam nada. Então tem muitas pessoas, olha, eu até acredito nele, mas... Só que esse aqui não. Esse aqui quer dizer o seguinte, Deus olhando para o ser humano, ele viu o quê? Pessoas mortas. Ele viu o quê? Pessoas depravadas. Ele viu o quê? Pessoas inúteis. Então o que ele vai ganhar com isso? Com esse tipo de gente? Mas diz aqui, mas Deus. Note que não diz aqui, mas vocês um dia se despertaram, um dia vocês caíram na real, mas não fala nada a nosso respeito. Mas ele diz, mas Deus. O que nós vemos aqui, irmãos?
Se lá no início, do versículo 1 até o versículo 3, nós vimos a situação do homem, a depravação do homem, no versículo 4 nós vemos a intervenção de Deus, ele intervindo. Porque se Deus fosse esperar para o homem se arrepender, se converter, deixar o seu mau caminho, ele nunca faria isto. Por que não? Porque ele era inimigo de Deus. Ele estava querendo satisfazer os seus próprios desejos. Ele não quer saber de Deus. As coisas de Deus para ele são loucuras. Então teve que ter algo sobrenatural no que diz respeito à salvação do homem. Deus teve que intervir. Ou seja, por isso que nós dizemos que a salvação é um ato monergista da parte de Deus. A regeneração é uma obra que só um faz, e este um é Deus. E ele faz isto sem a nossa ajuda. Por que sem a nossa ajuda? Porque preste atenção, Paulo está dizendo aqui que nós estávamos mortos. O morto quer o quê? Quer nada. O que? Morto, é claro, para as coisas de Deus, mas muito vivo para as coisas do diabo, muito vivo para as coisas do pecado. Então, qual era o desejo dele? O desejo dele era por Deus? Não. O desejo dele era para o pecado. Inimizade contra Deus, então tudo contra Deus. Mas aí ele fala dessa intervenção, fala desse agir de Deus, desse mover de Deus, mas Deus. É como se dissesse, apesar de tudo isso, embora não vendo nada na raça humana, vendo que eles eram mortos, inúteis, quer dizer, não tem nada aí, mas, embora, né, apesar disso, com tudo isso aí, mas Deus, e aí ele mostra para nós, irmãos, podemos assim dizer, algumas causas, né? Por que Deus veio para salvar o homem? Por que ele interviu? Por que ele se deu? E aqui nós vemos o Paulo apontando no versículo 4 do capítulo 2 de Efésios, diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia. A primeira causa. Por que Deus fez essa intervenção? Porque ele rico em misericórdia. É interessante isso. Então, por aqui você já entende o que é misericórdia. No contexto aqui, o que você vê? As pessoas mortas, seguindo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo os desejos da carne e tal. O que é que eles merecem? Filhos da ira, merecem perdição, merecem inferno. Só que Deus, sendo rico em misericórdia, e misericórdia é o ato de não dar o que alguém merece. O que é que eles mereciam? O que a raça humana merecia? Ir para o lago do fogo. E eu pergunto, Deus seria justo e enviar todos os seres humanos para o lago do fogo? Seria ou não seria justo? Seria. A alma que pecar, essa morrerá. Então, as pessoas às vezes que não conhecem a soberania de Deus, que não conhecem mesmo esse Deus amoroso e não conhecem a justiça de Deus, ficam aí naquela questão, mas que coisa é essa? Deus salva alguns, não salva outros. Mas ele não é justo? Só assim, esse tipo de pergunta já demonstra que a pessoa não conhece a justiça de Deus. Já demonstra que a pessoa não tem conhecimento da depravação que o homem estava. Deus, ele é rico em misericórdia. Então, por que ele interviu? Por que ele veio? Porque primeiramente, ele é rico em misericórdia. Ele tem misericórdia. É um Deus misericordioso. Ele não dá o que muitas pessoas merecem. Ele usa da sua misericórdia. É isso que nós chamaríamos aqui de uma causa assim geral, né? Mas tem uma outra causa que ele diz aqui no versículo 4. Ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou.
Aí, irmãos, há algo que muitos crentes hoje não sabem fazer a separação. Dentro da teologia, nós dividimos isso, por exemplo, falamos de graça comum e graça específica ou graça salvífica. Também nós chamamos assim do amor de Deus, por exemplo, existe aquele amor comum de Deus. Deus amou ao mundo. A gente vê, é um amor comum de Deus. Deus criou e ele tem cuidado da sua criatura, ele tem amor pela sua criatura. Agora tem um outro tipo de amor, que é o amor salvífico, que é o amor eletivo, que é aquele amor que salva aquele que ele ama. Aí mas isso a gente encontra nas Escrituras? Encontramos. Encontramos exemplos de graça comum, Deus dando talento para pessoas e tal. Encontramos exemplos de graça específica, graça salvífica. Isso tem nas Sagradas Escrituras. Essa questão, então, aqui do amor. Porque eu pensava, alguém vai dizer, né? Que Deus amava todo mundo igual. Mas que coisa é essa? De Deus amar um assim e amar um outro de outra maneira? Não, longe de Deus isso seria injusto. Isso prova que as pessoas não conhecem e não sabem fazer a diferença entre o amor comum de Deus e o amor salvífico de Deus. Mas os irmãos querem um exemplo? Vamos dar um exemplo. Uma passagem aqui bem interessante. Em Marcos capítulo 10, vamos olhar lá, Marcos capítulo 10, versículo 21, os irmãos estão familiarizados com essa passagem. Marcos capítulo 10, desde o versículo 17, é claro, tem aí o contexto, tá? Qual é o contexto? É um homem, diz, versículo 17, Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, note que atitude, né? Perguntou-lhe, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então o homem faz a melhor pergunta que se deve fazer. Ele buscou o homem certo, né? E queria a coisa que tem mais valor nesse mundo, que é a salvação. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muito bem, ele vai lá, ele se aproxima de Deus, aproxima do Senhor Jesus Cristo de forma correta, se ajoelha e tal, né? E aí Jesus Cristo disse, é porque me chamas bom, ninguém é bom senão um que é Deus, sabes, os mandamentos. E aí quando Jesus Cristo fala dos mandamentos, ele não começa pelos primeiros, né? Ele não começa, porque vamos lá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, porque isso é que o homem dá mais valor, né? Não, eu vou para o céu porque eu não mato, eu não roubo, ele vai logo em cima desses mandamentos. Ele esquece lá do primeiro. Não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora note isso aqui para espanto de alguns. Note isso. E Jesus, fitando o amor. Amor ou não amor? Amor. Alguém pode dizer aqui que Jesus Cristo não amou? Ele amou, mas diz, só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens. Ele toca na ferida, não é esse evangélico que é pregado hoje, vem do jeito que você está, com o tempo tu vai deixando. Não, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então hoje estão facilitando tudo que está entrando bode, ovelha dentro da igreja, tem mais, né? Porque o pessoal está tudo facilitado assim. Porque o que o pessoal está querendo? Pessoas. A nossa igreja está, né? Mas às vezes a porta está tão escancarada e tal, que está entrando bode, está entrando tanta coisa dentro da igreja. E aí, Jesus toca na ferida. Porque sabia que o homem amava. Ele, quando fala com a mulher samaritana, ele não disse para a mulher samaritana, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres. Esse não era o problema, isso não era o pecado dela. O pecado dela era outro. Então Jesus Cristo toca em cima. A igreja em Tessalônica, por exemplo, Paulo dizia assim, olha, vocês, bom testemunho, porque vocês deixaram os ídolos.
Então, primeiro vem aquela ação negativa, primeiro vem aquilo de deixar, de abandonar, para depois seguir. As pessoas querem seguir assim, os dois juntos, né? Então, Jesus toca na ferida dele, vai, vende tudo, não coloca na poupança não. Vende tudo e dá aos pobres, porque podia vender e colocar na poupança e viver da renda, né? Mas não, dá aos pobres e pronto. Agora, trabalhei minha vida toda para isso, para ficar andando com esse homem aí para cima e para baixo, vivendo de ofertas, doações, né? Não vai dar certo não. 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Versículo 23. Então Jesus, saindo, correndo atrás dele, diz: volta, meu filho. Eu te amo. Não faça isso. Eu te amo tanto. Vamos fazer o seguinte. Tá bom, não vende tudo não. Né? Ou coloca aí no banco, faz uma coisa. Vamos dar um jeitinho aqui. Né? Para você não... né? Não é isso que a gente faz. Ah, o fulano de tal não gostou da pregação. Então vou baixar mais o nível, então vou falar mais calma e tal. Não. O homem foi embora. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Em outras palavras, irmãos, ele deixou esse homem ir para onde? Para onde? O que termina aqui, tá? Indo para o inferno. Mas eu pergunto, Jesus amou ou não amou? Que tipo de amor foi esse? É um amor diferente desse outro aqui. Gálatas 2:20. Dá uma olhada nesse amor. Gálatas 2 e o versículo 20. 2:20. Nos diz assim, o apóstolo Paulo falando: logo, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, note bem, que me amou. Mas, irmãos, eu não encontro em parte alguma, antes da conversão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo chegando aos pés de Pedro: olha, Pedro, o que eu devo fazer para ser salvo? Não vejo em parte alguma. Pelo contrário, o que eu vejo é o apóstolo Paulo perseguindo a igreja, querendo matar cristãos, jogar na prisão. Veja, completamente diferente daquele homem rico. Não é? Aquele homem rico chegou, queria e tudo. O Paulo perseguia, não queria saber, queria destruir. E o Paulo diz assim que Deus me amou. O que aconteceu? Jesus foi até a estrada de Damasco e disse assim: olha, né, eu te escolhi. Era para ele ter escolhido qualquer um outro, irmãos, menos Paulo. Perseguidor. Você já imaginou se a gente... Tá certo que não está no mesmo... Não, acho que vou escolher o Hitler, né? Vou escolher um cidadão bem perverso. Quer dizer, ninguém vai fazer isso. Esse pessoal não merece. Mas o Paulo diz que Deus me amou. Então note, Deus fez algo por Paulo que ele não fez por aquele homem. Paulo não buscava o Senhor. Paulo não queria saber do Senhor. Então existe, irmãos, o amor comum de Deus. Ele ama a sua criatura, ele coloca chuva, sol e tal. Mas tem uns que Deus ama com esse grande amor que ele diz aqui, não é? Ele diz aqui: mas Deus sendo rico por causa do grande amor. Quer dizer, é um amor diferente daquele normal. E aí você vai dizer mesmo assim: não, mas não pode, isso não é justo da parte de Deus. Poxa, será que eu tenho que ler Romanos capítulo 9? Romanos, o capítulo 9 e o versículo 13. Embora que está bem claro nas Sagradas Escrituras, mas as pessoas não aceitam, não querem. Porque o homem que é o centro de tudo não é Deus.
né? É o homem que faz, é o homem que determina, é o homem que escolhe, é o homem que... né? Mas aqui ele diz bem claro, já no versículo 12, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó. Se quiser traduzir amei menos Esaú, pode. Tem um amor comum e tem um amor, esse grande amor. Aí alguém vai dizer no versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, porque afinal de contas estavam lá os gêmeos, não tinham nascido. E como que é isso? Aí ele diz, não há nenhuma injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. 15, terei misericórdia. E o que isso significa? Que ninguém merece ser salvo. Por que ninguém merece ser salvo? Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós seguíamos o curso deste mundo, nós obedecíamos aquilo que o diabo nos energizava para fazer, nós éramos filhos da desobediência, por natureza, filhos da ira, inúteis. Mas Deus teve misericórdia. Mas note bem, Ele não tem misericórdia de cada um. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas ele então não está sendo injusto com esse restante? Não. Preste bastante atenção. Ele não diz que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá? Então está aí um grupo grande indo para o lago do fogo. Justa ou injustamente? Justamente. Ele, porque é rico em misericórdia, diz, esse aqui não. Esse aqui também não. E esse aqui também não. Eu amei esses aqui com um grande amor. Com um grande amor. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então essa obra da salvação é um ato monergista da parte de Deus que Ele quer fazer para quem Ele quer. Então por isso que nós que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, somos hoje cristãos, você vai olhar para trás e vai render a glória toda a quem? A Deus. Foi você que procurou? Foi você que foi atrás? Foi você que fez por onde? Não. Como Paulo. Até o Paulo diz que foi colocado como um dos principais pecadores para ser como que modelo. Então é Deus, somente o Senhor Deus, é Ele que interviu, é Ele que veio. Jesus Cristo disse muito claro que ninguém vem a mim. Ninguém me busca, não há quem tenha, não há quem busque a Deus. Ninguém pode vir a mim. Então ele usou tanto a questão do poder como também do querer. O homem não pode vir e o homem não quer vir. Então quando isso vai mudar? Se Deus esperar pelo homem, nunca. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E note bem como ele diz aí, né? E estando nós mortos. Essa aqui já é a segunda vez que ele diz isso. Por que ele faz isso? Lembra que na cultura judaica, geralmente os dois é como que servindo de testemunha. Olha, não aceita acusação contra presbítero, senão 2 testemunhas, 3. Olha, ide, vai de 2 em 2, né? Como testemunha, como está selado, está fixo isso daqui. Então qual era a realidade? Estava morto. Deixa eu te lembrar de novo. Ele te deu vida estando você morto. Então eu pergunto, qual foi a ajuda que o morto deu? Qual é a ajuda que o morto dá para reviver? Qual é a ajuda? Dê um passo para Jesus. Não sei mais o que. Faça isso, aí ele faz a parte dele e tal. O morto não faz nada. Absolutamente nada. E quando nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, ato externo, receber, eu recebi. Muito bem, mas por que você recebeu? Aos que creem no seu nome. Ele recebeu porque ele creu. Mas por que ele creu? Porque ele tem um intelecto melhor? O 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 já diz.
Não há quem entenda. Não, aliás, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito porque eles são loucuras. Então como é que ele vai acreditar numa loucura? Não tem cabimento. Ele recebeu, por quê? Porque ele creu. Por que ele creu? Porque ele entendeu? Não, ele não entendeu, porque ele mesmo entender não dá para entender. Sim, então por que ele creu? Aí ele continua o versículo, os quais não nasceram da carne, da vontade do homem, nem do sangue, mas de Deus. Agora eu sei porque ele creu. Porque Deus regenerou, Deus vivificou, Deus ressuscitou aquilo que estava morto. E nessa ressurreição ele coloca ali a fé, o arrependimento. Agora o homem pode crer. Porque lembra bem, irmãos, o próprio apóstolo Paulo aqui em Efésios, ele vai colocar e descartar qualquer possibilidade de alguém dizer que teve parte na salvação. Veja na continuidade o que ele diz aí no capítulo 2, né? No versículo 5, ele diz, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você não merece nada, foi a graça de Deus, foi a graça de Deus. Ele ressuscitou e te deu o arrependimento de um lado, a fé do outro, aí você se arrependeu. Quem se arrependeu foi você. Mas por que você se arrependeu? Porque ele te deu o arrependimento. É como hoje. Por que você anda? E você me responde, porque eu tenho perna. Você anda com o quê? Com as minhas pernas. Mas quem te deu? Deus. E por isso tu anda. Eu falo porque tenho língua. É verdade. Mas tem uns que têm língua, mas não falam. Mas por que você fala? Porque Deus te deu. É a tua língua? É. Mas foi Deus que deu. Eu me arrependi, sim, fui eu. Mas por quê? Porque Deus me deu. Por que eu acreditei no Senhor? Veja aí como ele diz. 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. Quando foi que ele me deu essa fé? Quando ele me deu o arrependimento? Quando eu fui regenerado. E o que eu fiz para isso? Nada. É por isso que o nome é regeneração. Eu escrevo, eu reescrevo. Eu nasço, eu sou regenerado. O que você fez para nascer nesse mundo? Qual foi a participação que você teve aí com seu pai, com a sua mãe? Ô papai, mamãe, minha vez agora, olha. Sou eu. O que você participou? Nada. Você simplesmente um dia, estou no mundo. Foi Deus. E na vida cristã é um ato de Deus. Por isso que o Paulo mostra toda a nossa trajetória. O que nós éramos? O que nós fizemos? Nada. Agora olha, mas Deus. Deus. É um ato dele só. Ele, sendo rico em misericórdia, porque tu não merecias. Rico. E o que mais? O grande amor com que nos amou, porque ele ama a sua criatura, mas com você e comigo foi um grande amor. Foi um amor diferente daquele que ele amou o rico e deixou ele ir embora. Foi aquele amor que vem atrás. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim, não a elas. A mim me convém trazê-las. É Ele que traz. Então, se hoje eu sou cristão, se você é um cristão, é glória a Deus. Foi Deus que te trouxe. Foi o Senhor que me trouxe. Não fui eu, irmãos. Não foi você. E por isso nós vemos, adoramos ao Senhor, diz, Senhor, a glória a Ti, né? Seja dada a honra, a glória para todo sempre. Nós nos regozijamos, nos alegramos, não ficamos ensoberbeçados. Não, eu percebia que eu era pecador e por isso eu escolhi o céu, eu sou melhor do que eu vizinho. Não. Eu era tão pior, tão ruim quanto. Mas graças ao Senhor, Ele me amou com um amor tão grande, né? Teve misericórdia de mim, fez esse trabalho maravilhoso. A Ti, Senhor, seja a honra. E aí, indo para os finalmente, né? É claro que nós temos aqui uma terceira causa. Se você olhar no versículo 7, nós vimos a primeira,
que é a misericórdia, ele é rico em misericórdia. Vimos a segunda, que ele um grande amor, e também aqui a terceira, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Graça. Para mostrar a riqueza da sua graça. Não tem nada com você, não tem comigo, é a sua graça. Porque, irmãos, o que ele vai ganhar com inúteis? Nós éramos inúteis. Ele, a glória toda, por isso que diz que dele, por meio dele e para ele, a glória, para mostrar a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco. Agora é claro, tudo isto é em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Você vai ver, tudo é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Fora de Cristo não tem nada. É tudo em Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso cordeiro. Ele é aquele que pagou o preço. Ele tomou o nosso lugar, porque alguém poderia dizer mesmo assim, mas isso é injusto. É injusto, por exemplo, porque Deus tirou esses aqui que estavam indo perdidos, pronto. Mas eles são perdidos, eles são pecadores. Eles têm que pagar pelo preço. E o que Deus faz? Tá bom, eu não vou fazer injustiça com eles não. Meu filho vai pagar o preço deles. E esses aqui vão pagar o próprio preço deles no inferno, no lago do fogo. Então não tem injustiça nenhuma. Esses aqui vão pagar os seus pecados, porque são pecadores. E esses daqui, o meu filho pagou o preço. Por isso ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue. E esses aqui estão justificados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para estes que estão em Cristo Jesus. Por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo a pessoa está indo para o inferno, para o lago do fogo, porque é filho da ira. É filho da desobediência. Está mesmo condenado. Mas com Cristo não. Nós somos salvos pela sua misericórdia, salvos pela sua graça. E para o Paulo deixar bem claro que não teve nada em termos de obra, ele diz aqui nesse versículo, no versículo 9, Efésios 2:9, não de obras. Você não foi salvo por causa das obras, porque Deus viu alguma coisa na tua vida. Éramos inúteis, mortos, queríamos saber de nada, depravados, nada. Então não foi de obras para que ninguém se glorie. Eu estou no céu porque eu não matei, não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo e por isso eu estou aqui. Não. Não foi de obras para que ninguém se glorie. Aí ele termina, pois somos feituras dele. Criados, veja só, em Cristo Jesus. Foi em Cristo Jesus. Nós não fomos salvos de obras, ou seja, porque nós fazíamos boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras, porque só existe boas obras de fato depois dessa vida cristã, porque antes dela, Isaías diz que as nossas obras eram como os trapos de imundícia. Uma criança com a mão toda suja quer fazer o bolinho, o que ele vai fazer com o bolo? Vai estragar todo. Então o que o homem tem de boa? Nada, tudo trapo de imundícia. Agora daqui para cá, então nós fomos salvos, não de obras, mas nós fomos salvos para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então nós temos aí o que? Essa tão grande salvação. Qual era a nossa situação? Pecadores, depravados e tal. O que houve para mudar isso? Uma intervenção. Deus chegou, interviu, ele agiu e o que aconteceu? A nossa salvação. Então, aí está o início da vida cristã, com esse ato monergista da parte de Deus na nossa vida. Que o Senhor Deus possa nos abençoar.